21 de janeiro de 1924. Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, morria aos 54 anos de idade. Milhares de comunistas enlutados enfrentaram as baixíssimas temperaturas do inverno de Moscou para prestar a última homenagem ao criador da União Soviética. A carreira política de Lenin foi marcada pela devoção às atividades revolucionárias. Ao desenvolver o que mais tarde seria chamado de leninismo, ele estudou a situação social e política da Rússia sob uma perspectiva marxista. Mas quando adaptou a visão de Marx sobre a revolução das massas proletárias, Lenin passou a considerar essencial a criação de um partido revolucionário monolítico formado por uma elite que lideraria os incultos operários. Depois de passar anos preparando as bases para o assalto ao poder, ele liderou com êxito a Revolução Comunista de 1917. Após a Revolução, Lenin consolidou o poder do Partido Comunista, criou uma temível polícia secreta e reformou a economia de acordo com os princípios marxistas. Enfrentou uma guerra civil, a escassez de alimentos, são imagens reais, tá, pessoal? E protestos. Quando percebeu que a Revolução Russa ficaria ameaçada sem apoio dos camponeses, deu a eles maior controle sobre a terra. No dia 25 de maio de 1922, Lenin sofreu um derrame e, depois de uma longa doença, morreu. Enfim, então vamos lá. Lenin morre em 24, né? Ele tem um derrame em 22 e falece em 24 de infarto. Quando Lenin morre, ocorre uma disputa no poder entre os dois principais nomes que acompanharam Lenin até 24, Leon Trotsky e Joseph Stalin, tá? Em 23, só para ter uma noção como os dois brigavam, em 23, nesse momento aí da doença do Lenin, ainda não é a morte, mas a doença, Lenin e Stalin rompem, né? Lenin acusa Stalin de ter um viés extremamente autoritário, ditatorial, e Lenin não queria abandonar os viés democráticos que previa para a União Soviética. Então, mas mesmo assim, Stalin consegue se articular bem no partido e entra na disputa pelo poder em 24 e vence, tá? Uma observação, se cair em vestibular, as diferenças entre os dois que disputam a sucessão de Lenin, tá? Trotsky era favorável às ideias democráticas de Lenin, tá? Trotsky defendia a Revolução Permanente, ou chamada Revolução Mundial, ou seja, a revolução começava na Rússia e se expandiria para todo mundo. Já Stalin não concordava com essa visão. Para ele, o que deveria ser feito era o chamado socialismo em um só país. Stalin afirmava que não era um momento de expansão, né? Para os olhos do povo, né, adotar a teoria de Trotsky de fato seria adotar mais revoltas e mais guerras. Um povo que passou, imagine, por 4 milhões de mortes na Primeira Guerra Mundial, 1,5 milhão na Guerra Civil. Esse povo não estaria disposto a mais conflitos, né, que seria a ideia da Revolução Permanente. E além disso também, do povo não entender muito, não gostar das ideias de Trotsky, com medo, temendo mais revolta, mais morte, Stalin se articulou bem no partido, né, e conseguiu um maior apoio. Stalin vence, tá? Vitória de Stalin no poder. E aí nós começamos o governo de Stalin, pessoal, que eu vou explicar aqui rapidamente, porque o Stalin eu vou comentar novamente na Guerra Fria, tá bom? Eu dividi aqui entre economia e política de Stalin. Gente, na economia não tem muito o que falar, foi realmente um sucesso, tá? Mas no campo dos direitos humanos, no campo social, ele foi um dos maiores ditadores, talvez o pior ditador de todo o século XX, tá bom? E olha, ele está até acima do Hitler nesse sentido, tá bom? Vamos lá, economia. Então o governo dele vai de 24 até 53, quando é a sua morte, tá? Gente, se o vídeo ficar longo, lembre-se, são 53 anos de história da Rússia que eu estou tendo que contar aqui nesse vídeo, então é longo mesmo, tá? Na economia, gente, vamos lá, entre 24 e 53, então, começa esse governo dele, né? Esse governo vai ter 2 pontos importantes, tá? Além da política e economia, tá? A economia dele, como já citei, é bem sucedida, tá? O governo de Stalin, ele vai adotar uma estrutura econômica chamada planos quinquenais, ou seja, a planificação da economia de 5 em 5 anos, tá? Lembra daquele NEP? Então ele põe fim ao NEP, tá? Do NEP que começou com o Lenin, para dar início aos planos quinquenais aí. Essa Gosplan que está aí, pessoal,
é a equipe econômica que ele vai formar, de várias cabeças pensantes aí da economia, que vão planejar em 5 anos a União Soviética, né? A Rússia e a União Soviética. Então, a Gosplan ela vai substituir a economia de mercado pautada na oferta e na procura de produtos, né? E no lugar uma economia que se planejava para ofertar à população naquilo que ela necessitava. Então a economia ela passa a ser planejada. Nesse sentido, ela vai proibir o acúmulo de bens e o consumo desigual através da planificação, né? A equipe econômica do Stalin ela vai elaborar 3 planos quinquenais. O primeiro plano vai de 28 a 33, o segundo de 33 a 38 e o terceiro de 38 a 43, como está aí no slide, tá bom? Então, o primeiro plano era investimento pesado em indústria de base em uma grande reforma agrária pautada... Deixa eu ver se eu coloquei esse slide. Tá aqui. Uma grande reforma agrária pautada em 2 tipos de fazenda, né? Em cooperativas e em fazendas estatais, como aí está, certinho, como está no slide. O segundo plano era o estímulo ao consumo, né? Não no sentido capitalista do termo, tá? mas sim no sentido de elevar o padrão de consumo para os camponeses e entre outras pessoas que nunca tiveram consumido de fato na vida. Então, haverá esse estímulo ao consumo, tá? Além disso, esse segundo plano também investiu pesado em tecnologia. Tá? O terceiro plano era a elevação do padrão tecnológico. Mas esse plano foi interrompido justamente pela Segunda Guerra Mundial, que vai eclodir em 1939. Tá? Uma pequena observação. A economia deste lugar elevou tanto que na década de 50, pessoal, a União Soviética rivalizava com os poderosos Estados Unidos da América. Tá? Então, de fato, essa União Soviética que deu início com Lenin, vai dar esse upgrade com o Stalin, depois da morte dele continua aí, até praticamente final dos anos 80, ela realmente vai ter aquela grande União Soviética que a gente vê nos filmes de espionagem, aquela União Soviética da Guerra Fria, pessoal, que vai disputar poder econômico, militar, esporte, poder de quem tem o melhor padrão de vida, enfim, a Guerra Fria, que a gente ainda vai estudar, tá bom? É o seguinte, a gente tem que observar o seguinte: se economicamente o governo de Stalin apresentou pontos positivos, politicamente o governo de Stalin é um desastre, ok? É uma ditadura que chega a matar milhões de pessoas, é uma ditadura pautada em extradições, prisões, execuções. Ele criou campos de concentração, pessoal. Tá? Ele também criou campos de concentração, né? Na verdade, muitos dos judeus que serão mortos no Holocausto são judeus que ele expulsou da Rússia e vão parar na Alemanha, já que elas são ali praticamente muito próximas, né? Então, ele criou campos de concentração, né? Ele vai ter uma política que, quando a economia não atendia os interesses de Stalin, vai ter prisão, vai ter demissão, vai ter até mesmo execução entre até próprias pessoas do governo. Então, é um regime de perseguição política, né? Até o próprio Trotsky, que era rival dele, que perdeu a disputa lá depois da morte do Lenin, será perseguido, vai fugir para o México, e lá no México os espiões de Stalin vão matar ele. Enfim, um governo amplamente ditatorial que rompeu com todas as ideias de democracia que Lenin e Trotsky tinham. E um governo ditatorial que se pauta na personificação do líder, pessoal. A ideia de que a própria União Soviética é Stalin. É o chamado culto ao líder. Aqui tem umas ideias de propaganda, tá? Não é só com o nazismo que tem isso, não, tá bom? Aqui é ele, famosão pelo seu bigodão. Aqui tem um vidinho dele que é a morte dele e dá um resuminho na morte dos feitos dele, tá bom? Vou passar um trechinho pra gente finalizar a aula. Março de 1953. Morre o secretário-geral do Partido Comunista e chefe supremo da União Soviética, Joseph Stalin. Ele tinha levado a Federação Russa a se tornar uma potência mundial. Ao mesmo tempo, massacrou qualquer vestígio de ameaça a ele ou ao regime. Stalin assumiu o poder em 1924, após a morte de Lenin. Rapidamente suprimiu a oposição e afastou os rivais.
O principal deles, Leon Trotsky, foi expulso do PC em 1927 e em seguida do país. PC é Partido Comunista, tá? Marxista, pregava a revolução permanente e a expansão do comunismo pelo mundo. Em 1940, Stalin mandou matá-lo em seu exílio no México. 3 anos antes, o ditador tinha iniciado os processos de Moscou, executando sistematicamente os antigos líderes bolcheviques. Na economia, Stalin decretou a coletivização forçada das terras, que resultou num descalabro. Cerca de 10 milhões de camponeses morreram de fome. Ele adotou também planos econômicos quinquenais e promoveu uma industrialização acelerada. Na Segunda Guerra, a União Soviética foi responsável pela virada contra o nazismo. As forças de Hitler sofreram a primeira grande derrota na Batalha de Stalingrado. Isso a gente vai ver ainda, tá? Mundo, e não eram invencíveis. Ao fim da guerra, a União Soviética tornou-se uma grande e ameaçadora potência. Acompanhou passo a passo a escalada armamentista americana, detonando a primeira bomba atômica em 49. Na chamada Guerra Fria, usou o Pacto de Varsóvia como braço armado do comunismo, em oposição à OTAN do capitalismo. Do pacto participavam todas as nações comunistas submissas a Moscou. Para os soviéticos, a propaganda tornou Stalin um líder carismático e ao mesmo tempo afável. O culto à personalidade foi uma das marcas registradas do stalinismo. Depois da morte de Stalin, Nikita Khrushchev assumiu o poder. Eu vou parar aqui, porque aí já é mais sobre a Guerra Fria. Então esse é o stalinismo, né? Esse período pós-Lenin do governo de Stalin, essa ditadura pesada de Stalin. Pessoal, esse é o vídeo, tá? Sobre a Revolução Russa e stalinismo, tá bom? Qualquer dúvida, mandar no privado ou tirar dúvida com os representantes para eles tirarem dúvidas comigo, tá bom? Semana que vem as atividades sobre essa aula. Obrigado, pessoal, pela atenção.